Hoje venho fazer uma palestra sobre alimentação e diabetes. Vamos explicar um pouco como é que surge essa doença de diabetes e depois vamos explicar um pouco como é que a nossa alimentação pode influenciar, neste caso, para o nosso sucesso de tratamento. Estamos juntos? Ok. Então, primeiro começamos por informar que a diabetes é uma doença crônica. Quando os médicos diagnosticam, identificam a doença, significa que nós vamos viver o resto da vida com a doença. É diferente de uma malária que o médico trata para a malária sair, para a malária desaparecer, para a malária ser o indivíduo estar isento da doença. Então nós, quando os médicos nos informam que somos diabéticos, então nós vamos viver com esta doença para o resto da nossa vida. O tratamento que nós estamos a fazer é para, mais uma vez, controlar o nosso nível de açúcar. Não é para tirar a doença, certo? Agora, é lógico que estamos a falar de uma doença em que a alimentação tem um poder muito importante. Se o nosso açúcar sobe é porque nós estamos a comer alguma coisa, certo? Quando nós perguntamos aos nossos doentes por que teve a diabetes, todos nós não sabemos explicar. O que é certo é que nós podemos nascer com a doença. Tem algumas pessoas que nascem com a doença, porque os nossos pais, os nossos avós foram diabéticos. Mas muitas das vezes essa doença aparece já na fase adulta, não porque nós somos pessoas com familiares diabéticas, mas por causa, sobretudo, do nosso comportamento alimentar. Vou dar um exemplo específico. Nós todos sabemos que existem pessoas que até podem acabar 1 litro de refresco sozinho. Pegaram 1 litro de refresco e tomaram. Quando eu sou jovem, com uma idade, por exemplo, 40 anos para baixo, o que o meu corpo vai fazer é lutar com este 1 litro de refresco para que esta quantidade de açúcar não permaneça no meu sangue. Mas quando essa idade for a passar, vou completando os 45, os 50 anos, os 60 anos, o meu corpo já não vai ter a mesma capacidade que eu tinha antes. E o que isso vai acontecer? Vai dar a chance, o meu organismo fica muito reduzido a sua capacidade de poder gerar os açúcares. Portanto, em algumas vezes, a diabetes que nós temos na fase adulta não é porque nós temos familiares ou pais diabéticos, mas é uma doença que nós próprios causamos. Todos nós aqui estamos aqui com mamães, por exemplo, com 60 anos. Quando você era jovem, você podia tomar refresco à vontade. Mas quando a nossa idade avança e nós continuamos com as mesmas práticas alimentares. Portanto, significa que quando a nossa idade avança, há coisas que nós já não podemos dar como prioridade. Exatamente. Então, quando a minha idade avança, eu também tenho que me abster de algumas coisas. Se eu tomava refresco, passo a dizer que não, o refresco agora já não dá. Se eu tomava muitos sumos, eu passo a dizer que não, os sumos também neste momento já não dá. Mas nós não acompanhamos isso. A nossa idade, cada vez que nós aumentamos, 70 anos, 80 anos, continuamos sempre com os mesmos hábitos alimentares. Portanto, isso é uma das causas que nos dá essa doença da diabetes. Agora, como eu disse no início, não é possível tratar a diabetes só com os medicamentos, enquanto a nossa alimentação não for adequada. A alimentação adequada o que é? Quando nós informamos ao doente que você é diabético, a primeira coisa que nós fizemos é pedir para evitar ou retirar da sua dieta todos os alimentos que são muito açucarados. Perceberam isso, né? Exatamente. Logo no início, quando nós detectamos a doença, pedimos, olha, sumo, refrescos, chocolates, chá muito açucarados, nós já não podemos tomar. Por quê? Porque quando a gente toma essas coisas ali, aí diretamente o nosso nível de açúcar vai subir bastante. Agora, a pergunta a seguir é o que nós vamos comer. Claro que nós temos cereais. Todos nós sabemos, nós temos os cereais, que é o milho, que é o arroz, a massa esparguete e companhia. Portanto, essas coisas são os alimentos que nós aconselhamos que os diabéticos possam consumir no seu dia a dia. Agora, não é pelo fato de eu ter tirado o açúcar, ter tirado o sumo, que o açúcar em si vai se controlar. Não. Por quê? Porque esses cereais que nós estamos a informar aqui também tem açúcar. Certo? Agora, o importante é começarmos a programar a nossa alimentação. Programar a alimentação significa, como eu disse no início,
quando nós comemos muita coisa, por exemplo, um prato cheio de arroz, um prato cheio de massa espaguete, o nível do açúcar depende da quantidade da comida que eu tenho no prato. Quanto mais eu comer, mais é o meu nível de açúcar. Agora, o que nós comemos é de acordo com aquilo que o nosso organismo precisa, não é assim? Exatamente. A quantidade de comida que eu dou a uma criança de 6 anos é a mesma que eu como adulto? Não, é diferente. Então significa que cada um tem a sua quantidade. Agora, não estamos a dizer que você já não pode comer muita quantidade, não é isso. O que nós queremos, na verdade, é aquela quantidade que você servia, por exemplo, de arroz, passa a ser dividido, né? Vai dividir. Para o que dividir? É para consumir pequenas quantidades e várias vezes. Estamos juntos? Ok. Porque o nosso hábito normal é matabicharmos às 7, depois almoçamos às 3 e jantamos às 20. Quando nós matabichamos às 7, porque estamos a ver que o nosso almoço só vai aparecer às 13, esse tempo é muito longo. Então o que nós fazemos é comer muita coisa para suportarmos esse período. Portanto, é isso que o diabético não pode fazer. Por isso que passa a comer em quantidades muito pequenas e o tempo das refeições passa já a reduzir e a ser mais frequente. Por exemplo, comer alguma coisa às 7, um pedacinho de pão, depois de passar 2 horas de tempo ou 3 horas de tempo, precisa de uma fruta para acrescentar mais um pouco o nível de açúcar, ok? Quando chega o tempo do almoço, mesma coisa, serviu um pouco de arroz ou serviu um pouco de massa espaguete. Não pode ficar desde 13 com esta pequena quantidade até chegar às 20. Quando isso acontecer, o doente começa a queixar-se de tonturas, dor de cabeça, às vezes é vertigem, não sei se já sentiram isso. Então significa que o tempo que eu estou a levar de uma refeição para outra é muito longa. Estamos juntos, né? Ok, então o segredo no diabético é reduzir aquelas quantidades alimentares e fazer várias refeições ao longo do dia. Portanto, podem ser 6, 7, não tem problema nenhum, ok? O que é importante é controlar este período de tempo que eu disse de 2 horas ou 3 horas no mínimo para você voltar a comer mais alguma coisa. Um dado importante, uma coisa muito importante que todos os diabéticos parecem fazer um pouco de confusão. Tem razão, vossa razão, porque como eu disse agora, eu sou nutricionista, eu sou uma pessoa que está formada nesta área, né? Uma das coisas que nós informamos ao diabético é, não, diabético, deixa de comer tudo, arroz deixa de comer, pão deixa de comer e só fica com chima. E todo doente diabético faz isso. Quando a gente dá essa informação, parece que chima é mais bom para diabético. E o que acontece é que os nossos doentes comem à vontade, né? Porque é um dos alimentos que foram mais autorizados a comer, não é assim? Exatamente, é o que acontece. Então as pessoas começam a fazer de manhã papa, no almoço chima, depois de jantar chima, todos os dias. E quando a gente pergunta, diz, até os outros dizem, não, doutor, eu como mbila, não sei o que, como se fosse uma coisa muito boa, porque mbila não sei o que. Olha, a farinha de milho, pelo contrário, é mais perigoso para diabético. Não é bom não, ok? Agora vão perguntar, doutor, eu como mbila, não sei o que. É assim, quanto mais nós processamos os cereais, mais açúcar eles têm, ok? Então significa que até vale a pena comermos o top score, que eles menos processam do que essa nossa farinha que nós chamamos de mbila. Porque a mbila nós pilamos, tiramos o farelo, metemos na água, depois tiramos no dia seguinte, então estamos a processar. Então estamos a processar demais, vai ter muito açúcar, certo? Ok? Agora, não existe nenhum sequer alimento que pode tratar a diabetes. Não é pelo tirar o pão, não é pelo consumir menos que vai tratar a diabetes, não. Todos os alimentos são importantes. Agora, o segredo, como eu disse anterior, está onde? Nas quantidades e na frequência de consumo. Quantas vezes eu como esse alimento e qual é a quantidade que eu faço desse alimento. Estamos juntos? Ok. Outro elemento importante é sobre alimentos integrais. Também é uma confusão que a gente faz. Basta falarmos de alimento integral, pronto, o doente pensa que não, doutor, eu comprei pão integral. O ser integral não significa que não tem açúcar, não. O pão integral tem açúcar. Mas quando nós compararmos o pão integral e um pão normal, o pão normal tem mais açúcar do que o pão integral. Mas atenção, estamos a falar na mesma quantidade. Por exemplo, se eu pego uma fatia de pão integral e pego uma fatia de pão normal, a diferença, por exemplo, o pão normal pode ter 10 de açúcar. E o pão integral tem quanto? Tem 5.
Se o doente comer um pão normal, vai ter 10 de açúcar. Se eu, como diabético, comer duas fatias, o que vou ter? Também vou ter 10. E se eu, como diabético, estou a comer 3 fatias para ser integrais, vou ter quanto? Vou ter 15. Então significa que mesmo consumindo os alimentos integrais, se forem em quantidades muito elevadas, o nível de açúcar também aumenta, certo? Então com isso eu quero chamar a atenção, por exemplo, sobre o esforço que vocês fazem. Alguns fazem esforço grande para comprar os alimentos integrais, porque acham que os alimentos integrais são bons eles, porque têm nível de açúcar baixo quando comparado com os alimentos convencionais. Mas eles não são uma oportunidade para o diabético comer à vontade para tratar a sua doença. Estamos juntos até agora? Ok. E outra coisa importante é sobre os alimentos que nós chamamos de light, né? Coca-Cola, já viram Coca-Cola Light, né? Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, não sei o quê. Olha, sim, sem açúcar, não sei. Ok, se a nossa preocupação aqui é o açúcar, e nós estamos a dizer mais uma vez que o diabético tem que ser muito atento. O refresco, quando nós escolhemos a nossa alimentação, tem coisas mais prioritárias. O refresco é tão importante assim? A resposta vai ser não. Então, por que você dá essa maçada de procurar o refresco zero, por exemplo, para tomar? Por que essa maçada toda? Um gasto de dinheiro que eu poderia usar esse dinheiro para comprar outras coisas mais nutritivas, como, por exemplo, leites, ovos e etc. Não é assim? Exatamente, mas nós fazemos o contrário. Então, preferimos pegar o dinheiro, Coca Zero está um pouco mais caro que Coca normal. E nós vamos investindo naqueles alimentos e vamos consumir, certo? Então, não é imperioso. Os alimentos são importantes na nossa vida, todos eles são importantes. Shima, arroz, carne, peru, todos eles são importantes, ok? Mas o que nós incentivamos sempre é consuma isso, mas não pode ser todos os dias. Você não vai consumir hoje carne, amanhã carne, depois de manhã carne, não sei o quê. Não, você precisa de vegetais. Por quê? Porque as vitaminas só encontramos nos vegetais e nas frutas. Se você não consome vegetal, não consome frutas, é difícil você ter vitaminas. É muito difícil. Ok? Mas tem que ser em quantidades mais reduzidas possível e sempre que possível fazer uma refeição hoje e alternar com as outras para podermos fazer uma variedade de alimentos. Não sei se estamos juntos daqui? Ok. Esta publicação foi realizada com a contribuição da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Os conteúdos desta publicação são de responsabilidade exclusiva da AIFO, Médicos com África QAM e Comunidade de Santo Egídio e não representam necessariamente o ponto de vista da agência.